Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Como é que tá você aí? Mais uma vez, eis-me aqui. E hoje a gente vai comentar mais uma vez a revista As Parábolas de Jesus São Vivas, da CPAD. Essa daqui é a revista da faixa etária de 13 e 14 anos, a classe adolescentes. Essa revista tem sido assim, ó, abençoada. Eu vou aproveitar, por enquanto, aqui rapidinho, para convidar um pessoal aqui, porque quase sempre eles não podem estar, e às vezes é porque eu esqueço de convidar. Não sei se será o caso hoje, né? Mas bora convidar. Bora convidar aqui. Você aí, pegue seu aviãozinho e manda aí para o pessoal, pra gente estudar um pouquinho essa aula. É o seguinte, neste momento que eu estou comentando esta revista, eu, de certo modo, trago uma abordagem para os professores dessa classe. Só que é o seguinte, a Bíblia é assim, qualquer um pode estudar, né? É um conteúdo que serve para qualquer pessoa. O meu objetivo aqui é trazer uma abordagem para algum professor que vai dar essa aula no próximo domingo, tá bom? Pronto, voltei. Prestar atenção aqui em você. É para aquele professor que vai dar aula no domingo próximo e ainda está assim pensando como que eu vou fazer a abordagem dessa aula, e eu trouxe para você essa abordagem. Se você não tem na sua igreja esta revista, né? Se você tem aí um grupo de 4, 5 ou 1, se você tiver aí na sua igreja e quiser ministrar essa aula para ele, você tem aqui, né, uma fonte, um apoio, uma abordagem para você transmitir o conteúdo dessa revista para o seu aluno, tá bom? Seja um aluno, seja 2, seja 3, seja 5, seja 30 ou quantos forem. Este é o meu objetivo aqui. E como eu estou ao vivo na rede social, né, aqui do Instagram, no prof.jaque2022, nada impede que outras pessoas participem dessa live e obtenham aí um excelente conteúdo desta revista. Essa revista é muito boa, tá bom? O conteúdo vai ser transmitido de uma maneira tão simples que não perderá também a sua essência, tá bom? Continua aí sendo um conteúdo muito relevante para a nossa aprendizagem aí no nosso dia a dia, tá bom? É o seguinte, a lição que a gente vai estudar hoje é a lição 6 e o título é A Obediência Verdadeira. Olha só, eu tenho um canal no Telegram. Este canal é exclusivo para os professores desta classe, tá bom? Então, dentro do canal do Telegram, eu coloco as minhas ideias, né? As minhas dicas, as sugestões de dinâmica, a sugestão de abordagem. Eu deixo esse vídeo lá, porque se você estiver vendo depois pelo YouTube e assim, ver esse conteúdo solto, então pode ser que você fique assim meio perdido, né? Mas lá no grupo do Telegram, assim que eu termino aqui, eu coloco esse conteúdo lá.
a música que eu deixo de sugestão para você passar nesse dia, ou se você quiser ir passando já na véspera, que é uma música que tem um conteúdo, que tem um tema relacionado ao conteúdo que vai ser estudado. Então, é assim, é o nosso lugarzinho de interação, tá bom? Você que já está no canal do Telegram, que Deus continue te abençoando. Tenha liberdade para ser instrumento de Deus lá, porque graças a Deus a gente tem um grupo de pessoas, né, de irmãos que já ministram esse conteúdo no YouTube, né, deixam aí e você tem aí várias alternativas. E você tem a sua também, a sua dica, tem a sua algo que você queira compartilhar dentro desse conteúdo, uma ideia que você teve, deixa no grupo, tá bom? Que é o canal onde a gente interage melhor. Tá joia? Então, se você não está inscrito, não está participando lá, você fala comigo aqui no privado do Instagram, tá bom? E eu te envio o link. Ele é totalmente direcionado, é assim, bem exclusivo para os professores dessa classe, tá joia? Então, vamos lá. Eu quero orar com você para agradecer a Deus pela oportunidade de sermos o canal de Deus na vida do nosso adolescente. Você sabe, todos sabem, que a fase da adolescência é uma fase muito complicada, que requer muita atenção, seja a atenção do pai, seja a atenção do professor, seja a atenção de toda a sociedade. Todo mundo precisa dar atenção para o nosso adolescente, porque é uma fase muito perigosa, né? É a fase das curiosidades, é a fase que muitos dizem da revolta, mas um adolescente bem instruído, né, cheio do conhecimento da palavra de Deus, ele pode até se desviar, né? Ele pode até se desviar do foco que é servir a Deus, mas ele sempre vai ter em sua mente aquela sementinha, aquela raiz, né, no seu coração. Ele não vai esquecer, daquilo que ele aprendeu. E como nós aprendemos que essa palavra, essa semente é boa, ela há de permanecer do coração dele, né? Então é por isso que a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente é o canal de Deus para abençoar a vida desse adolescente, né? E que ele seja uma terra muito boa, né? Vamos preparar esse adolescente para ser a terra boa, para receber a mensagem do Senhor, ok? Então vamos agradecer. A nossa oração será a oração de agradecimento. Pai querido, te agradeço por esta oportunidade de estar aqui para ser o canal do Senhor na vida do nosso adolescente. Que o nosso adolescente, que ele seja preparado para ser a terra boa, que vai receber a tua palavra, e a tua palavra irá prosperar na vida dele e ele dará bons frutos. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Que sejamos a flecha que atinge o alvo e que vejamos nos seus lábios o sorriso pelo sucesso que foi a nossa aula, pelo sucesso que foi, que será o nosso ensino. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Os objetivos desta aula hoje são sempre são três, né? Destacar a hostilidade dos líderes religiosos com João Batista e Jesus Cristo. O outro objetivo é falar sobre a verdadeira e a falsa obediência e refletir sobre os propósitos de Deus para a vida de cada adolescente. Como eu já tinha dito, o título é A Obediência Verdadeira. A leitura bíblica está em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Você que é professor já tem conhecimento desse texto, né? Talvez já tenha até lido,
Mas talvez alguém aqui caiu de paraquedas na live, né? E não sabe do que se trata. Eu quero ler esse texto. O texto diz assim, está em Mateus 21, tá joia? Mateus 21, do versículo 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. O que ele disse? Filho, vai trabalhar na vinha? Então, o filho respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Este é o texto base, né? O texto que a gente fundamenta o nosso estudo nele. E a mensagem principal que esta lição deixa é: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Tá bom? Foi o que Jesus disse. Então, a história de hoje, a parábola de hoje, então Jesus está vindo de um acontecimento, né, de uma determinada situação, e então, a partir de um diálogo, ele lança essa parábola. Então, nós temos um fato e uma parábola. E essa história, essa parábola que Jesus contou, ela vai falar sobre o relacionamento do pai, né? Vai falar de relacionamento com o pai e dos valores, como, por exemplo, falar a verdade, viver em engano, obedecer sinceramente e também falar de manter a aparência de obediência. Então, nós vamos comentar nessa aula sobre esses pontos, né? Que é o ponto de falar a verdade, viver em engano, obedecer sinceramente e manter a aparência de obediência. No primeiro tópico, diz o título assim: João, Jesus e os líderes religiosos. Para você iniciar esse tópico, eu trouxe para você esse troféuzinho aqui. Para que esse troféu? O que tem a ver? O que tem a ver, né? Esta história, esse fato aconteceu quando Jesus estava no templo ensinando. Então, ele estava em Jerusalém, ele tinha feito uma caminhada e chegou no templo em Jerusalém. E quando ele estava lá ensinando, os líderes religiosos chegaram perto dele e queria fazer Jesus passar vergonha. E queria desmoralizar Jesus diante da multidão. Por quê? Porque Jesus pregava uma mensagem diferente. E então, nós vamos imaginar o seguinte: uma estratégia dos líderes religiosos era colocar Jesus num lugar, digamos, em destaque, para fazê-lo passar vergonha na frente das pessoas e desmoralizar. Então, eles fizeram um pequeno teatro. Inclusive, os slides estão lá no grupo do Telegram.
E o tema dos slides é um teatro. Porque eles prepararam um teatrozinho para tentar desmoralizar Jesus e fazer uma pergunta assim, para deixar Jesus constrangido, né? Para deixar Jesus sem resposta e eles serem promovidos como pessoas de valor e de respeito. Eles, digamos assim, que invejavam Jesus. Mas Jesus, estratégico como que era, ele falou: vem para o palco comigo. Eu convido vocês para estar comigo no palco. Ora, vamos fazer aqui um show nós dois. É claro que a ideia é só mostrar para eles que esses líderes religiosos queriam colocar Jesus envergonhado na frente do povo dentro do templo. Então eles perguntam para Jesus: mas com que autoridade que você ensina? Porque Jesus ensina. Deu uma pausa. Porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus curava, Jesus libertava, né? De tantos milagres aí que a gente conhece, ressuscitava mortos, libertava, expulsava demônios, né? Então Jesus fazia tanta coisa e ele tinha a autoridade e o conhecimento da palavra. Teve o dia que Jesus entrou no templo e falou: hoje se cumpriu o que disse o profeta, porque eu fui ungido para libertar os cativos e tal e tal. Uau, que negócio é esse? Eles não acreditavam em Jesus, mas eles viam que Jesus tinha sim autoridade por tudo que ele fazia, ora se não tinha. Então provocaram esse teatrinho e Jesus falou: vamos para uma disputa. Quem perder a disputa desce do palco. Quem perder a disputa desce do palco e quem ganhar leva o troféu. Só um teatro, nós também, tá bom? Você como professor. Então eu proponho que se você tiver alguma plataformazinha para você ficar mais alto um pouco, não sei como que é essa sala, mas para fazer uma certa encenação, tá? Para fazer uma certa encenação, se você também quiser imprimir vários desses troféus e colocar na cadeira, né, de cada um, porque depois você pode deixar para os seus alunos esse troféuzinho, né, com o nome deles, ou uma mensagem que eles quiserem deixar no final, né, para mostrar para eles que, como eles estão com Cristo, eles vão vencer nesse teatro que nós vamos falando até o final da nossa aula, tá joia? Então, Jesus convida esses líderes religiosos para esse teatro e faz o seguinte: estratégico, ele fala: bom, vocês fizeram uma pergunta, né? É jóia, eu vou responder. Mas, primeiro, vocês respondem uma outra pergunta que eu vou fazer. Se vocês responderem, eu respondo a minha. Tá bom? Bom, eles gostavam de aparecer. Eles gostavam de ser bem vistos e a gente vai ver isso no decorrer dessa lição. Eles eram bem atirados, digamos assim. E então Jesus faz uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta de Jesus para eles? Eles perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz estas coisas? Quem deu essa autoridade para você? Então Jesus falou: bom, eu vou responder, só que vocês primeiro vão responder a minha pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que deu a autoridade para João Batista? Foi Deus ou foram os homens? E aí? E agora? Por incrível que pareça, eles achavam que eles iam vencer Jesus. Estavam em maioria, eram estudiosos da lei, dos escritos, dos profetas, estavam em maior quantidade. Falaram: Jesus vai perder essa, vocês vão ver.
Só que quando Jesus fez essa pergunta, aí eles engoliram seco, né? Opa! E entre eles disseram, bom, se a gente disser que foi Deus, ele vai perguntar para nós, então por que vocês não creram nele? Se vocês sabem que foi Deus. E se nós dissermos que foram os homens, o povo que estava em volta assistindo aquele teatro ia pegar os líderes religiosos. Por quê? Porque todos reconheciam João Batista como um profeta. Então, os líderes religiosos ficaram em apuros. Vamos então conhecer um pouquinho sobre João Batista. Eu sempre sugiro para você deixar os papeizinhos pequenininhos assim, deixa eu pegar um aqui. Pequenininhos assim, ó, com a referência bíblica. Bom, eu fiz aqui que eu não estou em casa, né? Para variar. Fiz aqui mesmo e coloquei a referência bíblica. Você pode entregar assim que você chegar ou no momento da aula mesmo, você pode registrar lá no quadro também. Hoje nós vamos ter 3 referências só, mas elas são um pouco extensas. E a primeira referência é Mateus, capítulo 3, versículo 2, que nós vamos falar sobre João Batista, e depois os versículos, do versículo 5 ao versículo 8. Então, vamos lá. O versículo 3. O versículo 2. João Batista dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E então, o que acontecia? A João Batista, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Não era à toa que o nome dele era João Batista, né? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. É o seguinte, João Batista estava lá no Jordão pregando, anunciando que viria ao Jesus, né? Que Jesus viria. Mas antes disso, ele estava pregando o arrependimento e batizava as pessoas. Tudo bem. Já então vinha os saduceus, né? Vinham os fariseus, os religiosos vinham e queriam ser batizados por João Batista. Mas eles não vinham arrependidos. E João Batista vinha na filinha, né? Estava lá a filinha dos que estavam verdadeiramente arrependidos e vinham os fariseus também no meio da fila. Nós também vamos batizar. E João Batista falou, quem foi quem falou para vocês suas raças de víboras, né? Suas cobras, suas falsidades em pessoas? Quem foi para vocês que vocês vão fugir da ira divina se vocês não mudarem de ideia? Se vocês não mudarem o comportamento de vocês, não basta simplesmente batizar, não. Vocês estão pensando que é só batizar? Tem que mudar, tem que haver arrependimento. E nós vamos aprender o que é arrependimento. Simplificando, mudança de ideia. Simples assim, mudança de ideia. Vamos para o livro de... era Mateus 3, né? Mateus 3, versículo 2, do 5 ao 8. E então,
o batismo de João Batista, o batismo que João Batista fazia representava uma mudança de mentalidade, né? Representava, significava a tristeza pelo pecado e uma séria decisão de uma vida de santidade, de uma vida de obediência. Mas João Batista sabia muito bem que aquele povo não estava tendo nenhum arrependimento, não tinha esse arrependimento assim também. Era só uma prática sem uma decisão sincera, sem sinceridade. E aí, outra coisa que a gente vai aprender aqui sobre o arrependimento, que está em Lucas, o papelzinho que você pode mostrar, ter entregado. O papelzinho que você pode entregar, né, para o seu aluno aí. A referência bíblica está em Lucas 3, do capítulo 3, versículo 12 ao 14. Vejam só o que João Batista pregava. Que Jesus estava lá em cima do palco, né, com os fariseus, com os religiosos, batendo um papo na frente do povo. E Jesus diz para eles, então, a vida um pouco sobre João Batista, abrindo um parêntese aqui para o nosso adolescente. Então, Lucas 3,12 diz: Alguns publicanos também vieram para ser batizados por João Batista. E então eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Então João Batista dizia: Não cobrem nada além do que foi estipulado. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E em muitas ocasiões, não em todas, como sempre, a gente sabe que toda profissão, né, tem aqueles que são corretos e tem aqueles que não são. Então, ele falava, a fama dos publicanos eram de quem cobrava em excesso. Então, João Batista falava, não cobrem nada além do que foi estipulado. Agora, mudem o comportamento de vocês. Por quê? E ainda, até alguns soldados vinham também para ser batizados e perguntavam: E nós, o que é que nós devemos fazer? E João Batista respondia: Não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Ou seja, mudem essa vida suas. Eita, seja bem-vinda. Ou seja, muda a vida de vocês. A partir de agora, não sejam corruptos, no sentido original da palavra, de se corromper, né? De tirar o que é da sua originalidade. E era isso que João Batista, então, pregava. E Jesus falou para eles: E aí? João Batista tinha autoridade de quem? Quem foi que deu a autoridade? Porque ele tinha tanta autoridade, era tão reconhecido como profeta, que até os líderes religiosos iam para ser batizados por João Batista. Alguns soldados também iam. E eles sabiam muito bem disso. E aí Jesus... Aí os líderes religiosos falaram: a gente não pode responder a verdade, porque se a gente responder a verdade aqui, esse povo nos crucifica. Esse povo nos crucifica. Por quê? Porque o povo sabia que João Batista era um profeta, era reconhecido como profeta. Nesse teatro, nesse palco, e agora, quem vai ter que descer? Quem vai ter que descer desse palco? Jesus então falou para eles. Aí a estratégia deles para responder, para não dizer que não responderam.
nós não sabemos. Não sabemos quem foi que deu autoridade para João. E Jesus, esperto, inteligente, conhecedor da mente humana, falou, é mesmo? Então eu também não respondo a mim. Fazendo aquele joguinho, né? Se vocês não respondem, então eu também não vou responder. E Jesus não respondeu de sincero que ele era. Porque ele sabia muito bem a resposta que eles queriam dar, mas não podiam. E Jesus sabia muito bem que eles sabiam quem Jesus era. Então Jesus também não caiu na cilada deles. Então Jesus, para provocar a resposta deles, fez então essa parábola, contou então essa parábola para eles. Falou, olha, um pai tinha 2 filhos e ele tinha uma vinha. E aí ele falou para o filho mais velho, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ele falou, não vou não, estou cansado. Aqui são os detalhes que eu estou dando, né? Não, vou não. Mas depois ele se mudou de ideia e foi. E o filho mais novo, o pai falou, filho, você vai trabalhar lá para nós hoje, tá? Ah, sim, pai, vou sim. Pode esperar lá, daqui a pouco eu chego lá. E o pai, coitado, se tivesse esperando, estava lá até hoje, né? E o filho não foi. E aí Jesus pergunta para eles, e aí, qual foi o filho que obedeceu? Né? No finalzinho, ele faz esta pergunta. Vamos ver se a pergunta é exatamente esta, né? Vou ver aqui, 21. Ah, tá. Qual dos dois fez a vontade do pai? Foi o mais velho ou foi o mais novo? Foi o que falou não, mas depois mudou de ideia? Ou foi o que falou sim e no final não foi? Claro que foi o mais velho que fez a vontade do pai. Qual era a vontade do pai? Não era que ele fosse trabalhar? Sim, embora ele tenha dito não. No começo, no final, ele disse sim. Então, esse fez a vontade do pai. Então, Jesus falou, tá bom, agora eu entendi. Quer dizer que quem fez a vontade do pai foi aquele que falou não e que depois foi, né? Então tá joia. Antes que você passe, eu já entrei no tópico 2, tá? Que a primeira parte do tópico 2 é a contagem da parábola. Então, nessa parábola nós temos 2 lições, que é a verdadeira obediência e a falsa obediência. Para isso, eu proponho que você leve para a sua turma uma folha de papel e lápis, borracha, para os meninos fazerem um desenho. E aí você propõe esse desenho para eles. Fala, gente, vamos fazer um desenho aqui. Esse desenho é para você desenhar. Sabe aquele desenho que você já tem costume de desenhar, que é fácil, é simples, é rápido, que você desenha na maior moleza, você não tem preguiça. Fala, gente, faz um desenho aí quando você está bem desinteressado, aí você vai lá e faz aquele desenho. Então tá, deixa eles desenhar. Esse é o desenho que você vai comentar esses 2 tópicos. Terminou, gente? Terminou. Tá bom. Agora, vocês vão usar o outro lado da folha. Essa aqui é uma folha só. Agora você vai usar o outro lado da folha, ou você dá uma outra folha para eles, falar agora. Você vai fazer um outro desenho. Esse desenho é caprichado. Esse desenho, se você errar, assim, se ficar um risco bom, você pode apagar. Você aproveita para fazer um desenho colorido. Se é um desenho preto e branco, mas você assim faz um desenho tipo aquele desenho assim de concurso. Eu vou fazer o melhor desenho. A gente não tem a aula toda para fazer esse desenho, mas assim, faz o desenho bem legal, bem interessante, bem caprichado. Tá bom? Desenhou. Então, terminou o desenho. Agora nós vamos comentar esses 2 tópicos com base nesse desenho.
Essa primeira etapa do desenho representa as nossas atitudes cotidianas que a gente faz sem pensar. Assim como o desenho que você já faz assim tão automático, né? Tem desenho que é assim, a gente aprendeu desde o jardim de infância, né? Que é um desenho só, né? Sempre, geralmente é uma casinha, né? É uma casinha, é aquele esqueletinho, né? É aquele homenzinho ou mulher, aquela pessoa assim que é só os risquinhos, né? É as pernas, os pés e a cabeça, muitas vezes não tem nem o olho, a boca, nada, né? Só de tão rápido que é e às vezes com tanta preguiça que é. Esse desenho representa a nossa vida assim, sem muito pensar, sem muito planejar, sem muito esmero, né? É a nossa vida, tipo assim, na realidade, é o que ela é. Já o segundo desenho, que é aquele desenho que ele caprichou, que ele planejou, que ele fez com cuidado, que ele coloriu, que ele teve que corrigir, né? Que às vezes fez um risco que não foi bom. Aí você aproveita para valorizar o desenho aí do seu aluno, né? E compare os dois desenhos. O primeiro desenho, esse aqui foi bem fraquinho. Você estava com preguiça, não estava? O segundo desenho falou, esse desenho aqui caprichou. É claro que é um desenho dentro do seu melhor. Eu não sei desenhar. O meu ótimo desenho, o meu capricho vai ficar muito feio comparando a quem tem o dom, o talento para desenhar. Sou péssima para desenhar. Então, por mais que eu me esforce, ainda não será um excelente desenho, né? Para a pessoa falar, nossa, que criatividade, que inteligência, pessoa aqui. Não será o meu caso. Mas a ideia é que se tenha um desenho mais ou menos, né? E tem um desenho bem melhor. É claro que se for bem trabalhada essa ideia de que o primeiro desenho é um desenho simples, sem muito esmero, e que o segundo precisa ser bem esmerado, vai ter diferença entre esses dois desenhos. Então, muitas vezes esse desenho ele é muito intuitivo, né? Porque eu já tenho muito costume de fazer esse desenho, então nem precisa pensar muito em fazer. E muitas vezes as nossas decisões são mais ou menos assim. Nem pensa muito o que vai fazer, né? E se errar não tem problema, e por aí vai. Então essas são as nossas atitudes cotidianas que são intuitivas. A gente toma sem pensar, né? Do jeito que tiver, que fizer, tá bom. Já o segundo desenho representa a nossa atitude já pensada, elaborada, corrigida, né? A nossa atitude bem mais alinhada. O primeiro tópico fala: Suzana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Suzana. Marcos, quanto tempo, Marcos? Você apareceu, Margarido. Seja bem-vindo. Então, a verdadeira obediência, ela é fruto de quê? É fruto de um arrependimento. O que é arrependimento? É fruto de uma mudança de mentalidade. Opa, agora, para eu fazer o segundo desenho, eu preciso mudar. Geralmente, quando alguém pede para desenhar, quem não gosta de desenhar, fala, ei, já vem. Agora você faz um desenho bem caprichado. Dificultou um pouco mais, né? Mas, já que é um pedido, né, e você sinceramente vai atender, então você faz um desenho bem melhor. Então, a sua mentalidade mudou. Muitas vezes, nesse primeiro desenho eu fiz um passarinho, mas agora eu vou fazer um avião. Por quê? Minha mentalidade mudou, né? Não que o passarinho seja menos importante que o avião, né? É simplesmente para dizer que a mentalidade mudou para fazer esse outro desenho. Então, a verdadeira obediência é fruto de quê? De uma mudança de mentalidade. Falando nos publicanos
que iam batizar, né, dos líderes religiosos que iam batizar, mas não tinha mudança de mentalidade, João Batista sabia, e não era simplesmente para ir, né, naquele Maria vai com as outras, já que está todo mundo batizando, eu também vou batizar e tal. Não, tem que haver uma mudança. Agora, você publicano que cobrava impostos exagerados, exorbitantes, não cobra mais não. E tem outra coisa, você não vai cobrar não simplesmente por não cobrar, mas porque agora você tem uma mentalidade diferente, fala, não, isso não se deve fazer. Aquele princípiozinho de se colocar no lugar do outro, né? Fala, não, se fosse comigo alguém cobrando além do que devia, eu ia ficar chateado, eu ia achar isso desonesto, não vou fazer isso. O soldado também falou, não vai extorquir a pessoa, não vai incriminar alguém sem ela merecer. Se fosse você não ia querer, né? Então, não faça isso mais. Mas você vai fazer por quê? Porque a sua mentalidade mudou. Porque você conheceu a essência do verdadeiro amor. No segundo desenho, nós temos a falsa obediência, que é fruto de quê? Da hipocrisia, que era exatamente o que os líderes religiosos naquele exato momento estavam fazendo. Por quê? Eles sabiam que a autoridade que Jesus tinha era dada por Deus, mas não queria se render, né? Então, Jesus, quando contou essa parábola, a gente viu que a parábola desculpa, a gente viu que Paz Senhor, eu esqueci seu nome, Souza do Rei. Eu esqueci como que é seu nome. Seja bem-vindo, que Deus continue abençoando você também. Então, quando Jesus contou essa parábola, é uma história, né? É uma história que traz um ensinamento do final. E Jesus queria trazer um ensinamento para eles, falando, nós estamos aqui nesse palco, mas quem perder a disputa tem que descer. E eu não vou descer daqui, quem vai descer são vocês. Então, Jesus falou para eles, falou assim, olha, acontece o seguinte, que as prostitutas, aqui ele está dizendo o seguinte, ó. No caso, ele está falando o seguinte, o filho mais velho representa os cobradores de impostos, ou seja, representa aqueles que mudaram de ideia. Eles viviam no pecado, de maneira escancarada, todo mundo sabia a vida que eles tinham, né? Eles se assumiam como pecadores, mas no final das contas, eles aceitavam que a vida deles era errada e mudaram. Eles tiveram uma mudança de mentalidade. Então, eles são comparados ao filho mais velho, que inicialmente disse que não iria para a plantação, mas que depois foi. E eles o quê? Fizeram a vontade do pai ou não fizeram? Acabaram fazendo. E no segundo... Então, Jesus, aqui a lição fala, o arrependimento sincero e verdadeiro é capaz de mudar não apenas a forma de alguém pensar, mas, sobretudo, a sua maneira de sentir e de agir. Agora, as atitudes, as ações são mudadas, não simplesmente para cumprir uma vontade da sociedade, das pessoas, mas porque eles mudaram de ideia. Vou deixar de ser pecador. Agora eu serei alguém obediente a Deus que vai ter a sua vida transformada. Já o filho mais novo, que com a sua linda carinha, sim, papai, eu vou, me aguarde, me espere, daqui a pouquinho eu chego lá. E o pai, tá joia?
E chegou, passou a parte da manhã, passou a parte da tarde. E no final das contas, o filho mais novo não foi. Estas pessoas representam quem? Aqueles amigos, né? Que estavam ali no palco, em cima do palco com Jesus, que aparentemente fazia a vontade do Pai, né? Do Pai, porque tinha um conhecimento da lei, tinha um conhecimento da palavra, né? Tinha um entendimento sobre os profetas, mas que, infelizmente, não fazia a vontade de Deus com uma mente voltada para a vontade de Deus, mas simplesmente para se aparecer. Nós vamos ver aqui como que eles gostavam de se aparecer. Mateus 23, do versículo 1 ao 7. Vamos lá. Vamos ver como que esses mestres faziam de conta que estava fazendo a vontade de Deus, mas que no final as suas ações eram simplesmente para serem mostradas, né? Simplesmente para ficar aparecendo. E o pior é que agora estava aparecendo, mas era passando vergonha. Era passando vergonha. Mateus 23, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Então Jesus disse à multidão e seus discípulos: Mestres da lei, os mestres da lei e os fariseus, o que eles fazem? Assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, simplesmente o que eles dizem. Mas, não faz o que eles fazem, não. Mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles não são tão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, ou seja, quer espezinhar, né? Tudo o que fazem é para quê? É para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. E gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados de rabis. Era o que eles queriam, destaque. Pregavam, se expunham, né? Mas na verdade, infelizmente, os seus ensinamentos simplesmente deviam ser feitos, mas não deviam viver conforme viviam aqueles líderes religiosos. Então, a grande lição que nós aprendemos hoje sobre o verdadeiro arrependimento, a verdadeira obediência, né? Essa verdadeira obediência, ela nasce de um coração arrependido, de um coração que mudou de ideia. Amém? Partindo para o terceiro tópico diz assim: Deus tem um propósito para a sua vida. Antes de passar para o terceiro tópico, eu quero aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho sobre as vezes que nós agimos como esses líderes religiosos. Porque muitas vezes vai ficar parecendo que os líderes religiosos são às vezes, né? Eu estou num ambiente muito aberto, né? Que tem muitas pessoas, e aí pode dar a entender que são simplesmente os líderes, no caso representando para nós hoje, os líderes oficialmente religiosos, às vezes os pastores, os bispos, né? Talvez até o professor da escola dominical, um líder da sua célula, da sua igreja aí, e dá a entender que é para simplesmente ouvir o que eles fazem e não fazer o que eles fazem. E aí dá um ar de que os líderes religiosos, todos os líderes religiosos hoje não são dignos de serem seguidos, né? Os seus exemplos de vida não devem ser seguidos.
Mas muitas vezes eu, você, nós nos comportamos como esses líderes religiosos. Por quê? Às vezes a gente se passa de santinho, mas no final da conta a gente não é. E o que a gente precisa entender é que nós precisamos entender que nós somos sim pecadores e assumir a postura, ou seja, e se assumir como pecador e ser alguém que precisa de mudar de ideia o tempo todo, assim como aquele filho mais velho, que inicialmente disse não, mas depois mudou de ideia. E entender que em muitas situações eu erro e eu preciso mudar de ideia. Eu faço uma coisa errada, eu preciso mudar de ideia e não ficar como sendo alguém que o tempo todo está certo. Porque no nosso dia a dia a gente erra sim. Vai me dizer que você é um santo puro, 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 que nunca pensou em algo errado, que nunca fez algo errado, que nunca falou algo errado. Mas você, eu, nós, vamos o quê? Sempre nos corrigindo. Assim como aquele desenho precisou de uma correção, agora eu preciso pensar um pouco mais antes de agir. Agora eu preciso pensar um pouco mais sobre o que eu ando pensando, né? Sobre o que eu ando fazendo. Porque, apesar da nossa salvação não vir exclusivamente pelas obras, mas ela vem porque a nossa mente está mudada e agora eu pratico coisas diferentes porque a minha mente está mudada. Eu não pratico as coisas para ser salva, mas por ser salvo, agora eu pratico coisas diferentes, né? Porque a minha mente mudou. Então, quantas vezes, vamos lá para a prática, lá com o seu adolescente, aproveita e fala, qual foi a situação que você se viu como aquele filho mais velho que você precisa hoje mudar de ideia? Aquele dia que você foi para a escola, né? E o seu pai e sua mãe tá pensando que você tá lá, menino, ó, quebrando a cabeça na matemática, mas você tá, ó, na rua batendo perna. Né? Tá na casa de um colega, tá fazendo o quê? Você está enganando. A sua atitude é de quem? De quem está enganando seu pai, enganando sua mãe, né? Quantas vezes a gente agiu de uma forma errada e nem pensou direito que estava agindo errado e agora vai julgar os líderes religiosos falando que eles são os errados e esqueço de me olhar, de me observar. Vamos fazer um novo desenho para a nossa vida, né? Um desenho mais elaborado, tomando atitudes diferentes de quem é filho mais velho, né? É aquele filho que se arrepende mesmo, falando, vamos mudar de ideia aqui. Esse negócio que eu estou fazendo não está muito certo, não. Eu estou falando que estou fazendo uma coisa, mas estou fazendo outra, estou enganando. E quem é servo de Deus não engana. Não vou fazer isso não. Mais ou menos isso, né? Para não ficar parecendo que nós aqui, né? Como muitos acham que os líderes religiosos são superiores, né? Mas Jesus aqui falou assim, ó, eles gostam de serem chamados rabis, mas vocês não devem ser chamados rabis, e um só é o mestre de vocês, e todos são irmãos. Então, todos são importantes. A dinâmica já foi dada, Flor. Dei a dinâmica, que é a dinâmica do desenho. A dinâmica do desenho. E esse aqui, que nós estamos em pleno teatro, né? Jesus e os líderes religiosos lá em cima do palco. E Jesus está eles colocaram Jesus em cima do palco para envergonhá-lo. E Jesus os convida também para cima do palco. Fala, vem comigo, vamos embora bater um papo aqui na frente de todo mundo e mostrar às claras quem é verdadeiro. E mostrar que vocês pregam uma coisa. É porque você chegou, já tinha feito, né? Que vocês pregam uma coisa e vivem outra. E vamos bater esse papo aqui na frente de todo mundo, porque quem não responder a pergunta vai ter que descer.
É mais ou menos isso. Depois você assiste de novo, que aí você vai ver qual é a parte da dinâmica. E esse daqui também é para ser entregue para os meninos depois. E concluindo então, o terceiro tópico diz assim: Deus tem um propósito para a sua vida. Dentro desta parábola, o pai convida os filhos, chama os filhos para onde? Para trabalhar na vinha. Tem aquele que diz que não vai e que no final vai, e tem o que diz que vai, mas não vai, né? É um vai, não vai, vai ou não vai. Mas um promete ir e não vai, e o outro não promete e vai, né? Então, o que a gente entende é que assim também Jesus nos convida para trabalhar nessa plantação de uvas. Aproveite se você tem a oportunidade, se a uva está barata aí na sua cidade, que eu não sei se tem alguma cidade que tem uva barata, talvez você mora no interior e tem uva, um pé de uva na sua casa, que tenha uva nessa época, aproveita para levar, porque o pai desses dois filhos tem o quê? Tem uma plantação de uvas, né? E ele convida esses filhos para a plantação de uvas. Só vai usufruir das uvas aquele que trabalha, né? Aquele que trabalha é assim, é o justo, né? Vai usufruir das uvas, aquele que trabalhar. Então, esse convite do pai, que é dito na parábola, equivale ao convite que Deus faz para nós, os seus filhos, para trabalhar na sua vinha. Mas como é que eu vou trabalhar na vinha de Deus? Eu, adolescente, vou trabalhar como? Usando o que você tem. Mas o que eu tenho? Eu não tenho habilidade para cantar, eu não tenho habilidade para falar, eu não sei fazer nada. Bom, o que você tem é o que deve ser usado. O que você tem de mais importante? É a sua vida. Não é a sua vida que é o mais importante? Então, é com a sua vida que você irá trabalhar na seara. Vai trabalhar na vinha do Pai, que é Deus. Como? Com uma vida de arrependimento. Com uma vida de presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está falando. Presta atenção no que você está pensando. Por quê? Porque conforme você vai mudando a sua forma de viver de maneira que agrade a Deus, você estará trabalhando na seara. Quando você é um filho obediente ao seu pai e à sua mãe, já tem uma promessa. Você vai viver muito. Você aprende o princípio de obediência, o princípio de honra. Você aprenderá a ser um bom filho, que no futuro aprenderá a ser um bom pai, que vai passar valores para frente. Porque às vezes a gente fica pensando que trabalhar nessa seara, nessa plantação, é ser um missionário que vai para a África, é ser alguém que vai todo dia entregar um folheto na rua. Você pode fazer isso que você quiser, mas o seu estilo de vida, saiba que você é uma árvore. Uma árvore fica num lugar onde muita gente vê. Você está sendo visto. Está sendo exemplo para muita gente. Então, aquele que não teme a Deus viu a sua vida e viu que você realmente é alguém que teme a Deus, que obedece a Deus, você está aí trazendo um ensinamento para ele. E isso é muito importante, já é uma forma de trabalhar na vinha do Pai. Porque se você tem uma vida totalmente desregrada e diz que é crente, você está sendo aí, se comportando como um líder religioso, né? Que fala sobre obediência, mas eu mesmo não sou obediente. Rodrigo,
Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Obrigada por estar aqui. Então, o fato de você, a revista até diz aqui, o fato de você estar vivo não é por acaso. Não é por acaso você estar vivo. Por quê? Todos nós podemos trabalhar, tem lugar para todo mundo. Viver de maneira correta, porque você tem uma mentalidade. Eu vou obedecer meu pai só porque manda obedecer. Não, mas porque você entende que isso é bom para você. Amém? No final, diz assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza à obediência verdadeira, né? Que sejamos o filho, a filha, que ouve o chamado do Pai e obedece à sua vontade. Que sejamos aí como o filho mais velho. O filho mais velho às vezes foi rude, né? Não, vou não. Mas depois mudou de ideia e foi. Também a gente não precisa ser rude, né? Dá para ser gentil. Mas é só para dizer que ele mudou de ideia no final. Quem nesse palco que venceu? Foi Jesus ou foram os líderes religiosos? Porque Jesus deu uma aula para eles ali, na frente de todo mundo, e eles acabaram respondendo a pergunta de Jesus de uma maneira indireta, sem querer. E Jesus explicou para eles que eles estavam tendo uma vida de falsa obediência. Então você aproveita que você levou esse... Se você quiser, você pode até deixar lá assim, ó, grudado lá na parede, no quadro, sei lá. Ou você pode entregar isso aqui para eles e no final eles podem colocar o nome deles aí, porque eles vão receber esse troféu, né? Eles vão receber o troféu deles na vida diária, porque todos nós estamos no palco da vida. Todo mundo está nos observando. Você pode achar que não, tá? Mas tem gente que te observa. Por que o povo fala da vida do outro? Né? Ah, o filho da irmã fulana de tal. Bom seria a gente não, né? Mas não vamos ser hipócrita, não. Porque a gente sempre vê, seja a coisa boa, seja a coisa ruim, que o outro faz. Então, dentro desse palco da vida, a gente não vai ter que ser como os fariseus para ter que descer do palco, sair sem graça, com o rabinho entre as pernas, porque nós seremos como Jesus. Vamos buscar ter uma verdadeira obediência, tendo uma vida mais correta. Não é com aquela cobrança de que é proibido errar, porque nós estamos para acertar. A gente vai corrigir. A intenção é buscar sempre a mudança de vida, a mudança de hábitos, a mudança no que realmente é necessário. Então, cada um desse pode receber o seu troféuzinho e quem sabe escrever uma mensagem aí dentro dessa estrelinha sobre o que ele aprendeu na aula de hoje. Ele, dentro desse palco aqui da nossa vida, vai buscar ser quem? Ser o filho mais velho, ser o filho mais novo, melhor ser o filho mais velho, né? Que foi aquele que embora disse não, mas no final disse sim. Aquele que muda de ideia quando é necessário. Deixa eu tô com fone de ouvido aqui, senão põe a folha na frente, pode ser que interfira, não sei. Que sejamos, né? Aquele filho que faz a vontade do Pai, que pelo menos busca fazer a vontade do Pai. E como eu tinha proposto aí no início aí de você colocar dentro da sala de aula um tabladozinho, né? Para fazer de conta desse evento, né? Esse fato que ocorreu lá entre Jesus e os fariseus. E você pode não querer, mas você está em um palco, porque as pessoas estão te vendo, as pessoas estão te observando, mesmo que ela não fale nada para você, mesmo que ela não fale nada para ninguém, mas você só o fato de você existir, você é alguém observado.
Então, que sejamos como o filho mais velho, que embora você erre, mas você vai lá e corrige. E quando a gente é assim, o nosso Pai nos conhece e é assim que a gente faz a vontade do Pai, é corrigindo. Não é fazendo de conta que está correto. Porque quando o filho mais novo disse que iria, ele já sabia que ele não iria. Tanto é que ele não foi. Mas o filho que mudou de ideia também sabia que não iria, né? Mas no final não. E o filho continuou naquela decisão dele. Então que a gente, né, faça as modificações necessárias para agradar o nosso Pai. Gente, o nosso Pai é bom, né? O nosso Pai é bom. A vinha era o que? Era a herança que o filho teve. Se o filho não cuidasse dessa herança, ia ter o quê? Né? Então você pode deixar isso aqui para o seu adolescente. Você pode até colocar, esse aqui tá vendo que é grande, né? Mas você pode colocar menor para ele colocar dentro da Bíblia com uma mensagenzinha do que ele aprendeu dentro dessa aula de hoje, né? E se ele estiver nesse palco desta vida, sendo aquele que faz a vontade do Pai, ele não vai precisar descer do palco, ou seja, ele não vai ser envergonhado diante desse mundo, né? Jesus falou aí, olha, as prostitutas, os cobradores de impostos, eles sim levavam a vida errada, mas mudaram, viu? Eles mudaram e por isso eles estão entrando no reino de Deus. Agora, aquele que faz de conta que está fazendo a vontade do Pai, achando que Deus está vendo não está vendo essa hipocrisia deles, vocês vão entrar lá não, tá? Amém. Essa é a proposta lá do palco. Os adolescentes são muito tímidos, né? Aí se você quiser fazer no final aquele joguinho de verdade ou mentira com eles, né? Geralmente eles fazem entre eles, né? Aí faz aquelas perguntas mais que só eles mesmos, geralmente eles fazem aquelas perguntas para envergonhar o outro também, né? Curiosas. Se você quiser colocar lá, fazer para eles lá, colocar um no palco e cada um fazer a pergunta, já viu como que a gente fica preocupado com a resposta que a gente tem que dar? É assim que a gente tem que preocupar em fazer a vontade do Pai, né? Está lá fulano na frente do palco, vem fulano, um voluntário aqui, vem ficar aqui no palco. E aí alguém faz uma pergunta, aquele que é verdadeiro, que vai trazer uma resposta verdadeira, ele vai ter que pensar um pouco mais, né? Às vezes a verdade está tão escancarada, né, que às vezes vai rapidão assim e vai certo, né? Vai de boa. Mas a gente tem que ter essa preocupação. E a nossa preocupação não é simplesmente em que as pessoas nos observem, que a gente fique lá como um ator, né? Uma atriz, um ator. Não. Lá na vida, ou seja, na realidade, a nossa vida tem que ser pensada, tem que ser planejada no sentido de fazer a vontade de Deus. A nossa mentalidade tem que estar ligada em Deus para a gente ser obediente de verdade. Eu espero que tenha sido uma boa opção para você dar essa aula no próximo domingo. Que Deus continue te abençoando, que você acerte o alvo, que é ensinar o nosso adolescente a verdadeira obediência, né? Que não é aquela obediência simplesmente obrigatória, né? Mas porque ele entendeu que obedecer a Deus é melhor, que Deus tem sempre o melhor para ele. Quanto mais ele obedecer a Deus, mais a sua luz irá brilhar, mais vitorioso ele será. Amém? Muito obrigada a você, meu querido, minha querida, que esteve comigo até aqui. Que a sua aula seja super especial, muito boa, tá bom? Geralmente o adolescente gosta de comer alguma coisa, né? Geralmente eu gosto também de dar alguma coisinha para eles comerem. Eis aí a oportunidade de você levar
umas uvas para eles, né? Tendo em vista que o pai plantava uvas e o filho que foi até a vinha fez a vontade do pai, o que é que ele pôde fazer? Comer umas uvinhas, né? Então, leva aí as uvinhas para os seus filhos ou para os seus adolescentes que são filhos obedientes ao Pai Celestial, tá bom? Muito obrigada, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Na próxima semana eu estarei aqui de volta. Pode ser que seja na quarta ou seja na quinta-feira, tá bom? Até a próxima semana e que a sua aula seja muito abençoada. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus. Por isso que ele já está aí, já mexendo com a